Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II quanto à pessoa do Espírito Santo e a sua obra, sua realização aqui no mundo. Nós estamos no capítulo 3º, que tem como título O Espírito que dá a vida. E nós vamos entrar hoje em um subtítulo que diz: O Espírito Santo no conflito interior do homem. A carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. A partir do parágrafo 55. Da história da salvação resulta, infelizmente, que essa proximidade e presença de Deus ao homem e ao mundo, essa admirável condescendência do Espírito, depara na nossa realidade humana com resistência e oposição. É aquilo que já falamos várias vezes, né? O Espírito quer trabalhar em nós, quer agir em nós, mas a tentação da carne é mais forte, né? O desejo. Nós somos tentação da carne. Mas na verdade não é a carne, né? Não é a carne. Nós sabemos que não é a carne. A carne não tem poder de refletir, de escolher. Quem tem capacidade para isso é a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Já vimos isso. Mas é uma forma que São Paulo encontrou de colocar os desejos que estão aqui dentro de nós, que ele chama de desejo da carne, contrário aos desejos do espírito. É assim uma forma que ele encontrou de ser mais pedagógico, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui o que o Papa tem para nos dizer quanto a isso. Quer dizer, então nós sofremos, ele começa dizendo que o ser humano resiste e se opõe aos desejos do espírito, aos desejos que vêm de Deus, da divindade, aquilo que nós já conversamos, de buscar a santidade, de buscar o que é próprio de Deus, o que é original de Deus, não o que é original do pecado. O que é original do pecado, nós sabemos, né? Conhecemos de cor. O que é original de Deus, isso temos que buscar, a santidade. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Como são eloquentes sob este ponto de vista as palavras proféticas daquele ancião chamado Simeão, que movido pelo Espírito foi ao templo de Jerusalém para anunciar diante do recém-nascido de Belém que ele é destinado a ser ocasião de queda e de ressurgimento para muitos em Israel, a ser um sinal de contradição. Sinal de contradição, quer dizer, muita gente vai se opor a Deus. Muita gente não quer saber de Deus. Quer saber dos seus próprios interesses. De ficar rico, de não ter que dividir com ninguém, não ter que ajudar ninguém. Pelo contrário, vou cada vez mais somar para mim. É o egoísmo, não é? Então, quantas pessoas se encontraram com Jesus e se opuseram a ele? Porque ele ensinava a verdade, ele falava a verdade. Falava na frente das pessoas que elas estavam erradas, que elas eram falsas. Então, e hoje, e você e eu, será que nós também fazemos oposição a Deus? Quando Ele quer que a gente busque a santidade e nós não queremos santidade, é isso que você e eu estamos fazendo, nós dois? Vamos refletir. A oposição a Deus, que é espírito invisível, Deus é espírito invisível, nasce já, em certa medida, no plano da radical diversidade do mundo em relação a ele, ou seja, da visibilidade e materialidade do mundo em confronto com ele, que é invisível e espírito no sentido absoluto. Então, por que é difícil nós aceitarmos as coisas divinas e não aceitarmos Por que é difícil nós aceitarmos as coisas divinas? Porque nós não vemos Deus. Teve gente que viu Deus, mas mesmo vendo,
também se opôs a ele, também não quis ele. Então, isso não é desculpa para nós, né? De repente você pode falar, chegar lá no céu, né, o dia que você passar desta para a vida eterna, chegar no céu e falar, Jesus, sabe o que aconteceu? Eu queria tanto te ver, você nunca apareceu, Senhor. Então a culpa é sua, Jesus, porque o Senhor nunca apareceu para mim. Então, será que nós vamos falar isso? Será que nós vamos então colocar nossa confiança no que é visível e não no que é invisível? Porque Deus não sei se existe. Falam aí que Deus existe, né? A religião católica fala que Deus existe, fala da Bíblia, mas sabe como é que é? Até hoje nunca ninguém viu Deus. Então, e aí? Pois é, meu querido irmão, minha querida irmã, vou até parar um pouquinho aqui. É por causa disso que Deus te deu um dom maravilhoso, chamado dom da fé. Você usando esse dom que Ele te deu, você passa a acreditar nele que você não vê. Mas tem que usar o dom da fé. Senão, você nunca vai aceitar Deus. Ok? Então é isso que o Papa está falando aqui. Confronto então do que é invisível e espírito no sentido absoluto, né? Da sua essencial e inevitável perfeição em confronto com ele ser perfeitíssimo. Bom, então qual que é o confronto com Deus? Que ele é perfeito. E nós já sabemos que nós somos imperfeitos. Mas tem gente que ainda quer ser mais do que Deus. Então, quando vem essa contraposição, eu quero fazer o que é bom, eu quero fazer o que é certo, eu quero melhorar meu casamento com a minha esposa, com meu marido, né, se você, mulher, está me ouvindo. Então, eu quero melhorar meu relacionamento com meus filhos, com meus amigos, ser mais um homem, uma mulher de oração, de adoração, me comprometer mais com as coisas, mas eu preciso dessa força de Deus. Porque se eu começo a olhar para mim mesmo, eu começo a desanimar já. Mano, amanhã eu vou levantar mais cedo, vou fazer isso, isso e aquilo, vou lá dentro do Santíssimo. Mas chegar no outro dia, você já dormiu, já não está com aquela mesma disposição, já quer ficar um pouco mais, porque hoje é feriado, vou aproveitar mais. Sabe, nós somos assim. Todos nós somos assim. Não tem jeito, meu irmão, minha irmã, de falar para você uma coisa diferente, porque não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe. Existe Deus que nos fortalece, mas se você não buscar essa força em Deus também, não vai adiantar nada. Porque o que nós vemos é mais fácil para nós assumirmos aquilo ali. É mais fácil. Meu anjo da guarda, não vejo meu anjo da guarda. Mas eu sei que ele está comigo. Eu rezo por ele, eu sei que ele me ajuda. Quantas vezes meu anjo da guarda já me ajudou. Mas tem gente que não está nem aí para o anjo da guarda. É uma realidade invisível. Mas será que está mesmo? Será que está mesmo? Então, são as dúvidas, não é? Porque nós não vemos. Então, por isso que Deus nos comunica o dom da fé, para que nós possamos, através da fé, acreditarmos no que não vemos. Vamos lá. Mas a oposição torna-se conflito, rebelião no campo ético, por causa do pecado que se apodera do coração humano, no qual a carne tem desejos contrários do Espírito e o Espírito desejos contrários da carne. O Espírito Santo deve convencer o mundo quanto a este pecado, como dissemos. Esse documento todo tem como texto base, né? O Espírito que convence o mundo. Então ele tem que convencer você. Ele tem esse trabalhão de convencer você, convencer a mim. É um trabalho próprio dele. Mas se eu não me abro ao Espírito Santo, ele não me convence. Ele não tem espaço para isso. É São Paulo quem descreve de modo particularmente eloquente a tensão e a luta que agitam o coração humano. Eu vos digo, lemos na Epístola aos Gálatas, procedei segundo o Espírito,
E não satisfareis os desejos da carne. Esse espírito é com letra maiúscula. Então, quem que é esse espírito com letra maiúscula? O Espírito Santo. Então, procedei segundo o Espírito Santo está convencendo você, está tentando convencer você. Proceder. O que é proceder? Faça da mesma forma com que ele está falando, com que ele está ensinando, com que ele está revelando, com que ele está pedindo. Proceder quer dizer que o seu procedimento, suas atitudes sejam conformes ao do Espírito Santo e não conformes aos desejos do seu coração, da sua mente, da sua alma. Pois a carne tem desejos contrários do espírito e o espírito desejos contrários da carne. Há oposição radical entre eles. É por isso que não fazeis o que quereis. No homem, porque é um ser composto, espírito e corpo, já existe uma certa tensão. Trava-se uma certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Mas esta luta, de fato, faz parte da herança do pecado, que é uma consequência do mesmo pecado e, simultaneamente, uma sua confirmação. É algo que faz parte da experiência cotidiana. Assim escreve o apóstolo, obra. Assim escreve o apóstolo, ora. As obras da carne são bem conhecidas. Desculpa. Toma uma aguinha aqui. Vamos lá. As obras da carne são bem conhecidas. Fornicação. O que é fornicação? É o sexo antes do casamento. É o chamado sexo entre os jovens. Primeiro, hein? É o primeiro. Porque eu acho que é o que mais se faz, né? Por isso que é o primeiro aqui da lista. Impureza. O que é impureza? Quando abandono Deus e vou me misturar com outras crenças, outras religiões, outras doutrinas. Ou vou acreditar em superstições. Ah, tem a tal da planta, comigo ninguém pode. Eu vou plantar dentro de casa, ali na porta de casa, porque comigo ninguém pode. Então a planta vai me proteger. E assim a pessoa vai acreditando em superstições. Superstições. Ou acreditar em horóscopo. Acredita em viagens astrais. Acredita que aquele chazinho tirado de uma planta lá vai mudar minha personalidade. Aquele floral, né, chamado floral. Aquilo que vai mudar a minha vida. Aquilo que vai ser bom para mim. Não, Deus não é bom para mim. A Bíblia não é bom para mim. Mas aquilo lá é bom. Então, quer dizer, a vida, eu vou buscar aí as coisas espirituais que estão nos ares, eu vou buscar aí essas tendências, né? Essas coisas. Então, isso é impureza. Libertinagem. Libertinagem é eu não ter regras. Eu fazer tudo o que eu quero. E para mim nada é pecado. Nada, nada, nada. Então eu sou um libertino. Faço o que eu quero com o meu corpo. Uso do modo que eu quiser. Que mais? Embriaguez. Bom, embriaguez, né? São Paulo fala isso, né? Não vos embriagueis do vinho, mas vos embriagueis do Espírito Santo. Assim como aqueles, quando eles saíram cheios, né, do Espírito Santo do cenáculo, né, no dia de Pentecostes, começaram a falar em línguas estranhas, pensavam que eles estavam bêbados, que bêbado fala aquela língua enrolada, não é? Então, cheio do Espírito, vou me embriagar do Espírito. A embriaguez tira toda a consciência do ser humano, transforma o ser humano num nada, numa coisa absurda. A embriaguez é terrível. A embriaguez corrompe o homem. Ela rebaixa o conceito do ser humano. A embriaguez, ela definha o caráter do homem. Orgias. Orgias são festas sexuais aí, né?
Todo mundo participa, todo mundo faz o que quer, não tem controle de nada, é uma coisa absurda. E coisas semelhantes a estas são os pecados que se poderiam qualificar como carnais. Mas o apóstolo ainda acrescenta outros: inimizades, discórdias. Então, considerar outro inimigo. Discordar, olha, então você tem o seu grupinho, eu tenho o meu grupinho. Você é da turma do Luiz Carlos, eu sou da turma do João. Pronto. E nós não batemos nossas ideias, então vamos ficar separados um do outro. Discórdia. Existe discórdia até entre times de futebol. Pessoas que se matam, que se machucam um ao outro, ofendem um ao outro. Porque um torce por um time e outro torce por outro time. Meu Deus. Que coisa baixa, que coisa vil, que coisa desprezante. Eu tenho o direito de torcer por um time? Claro que tenho, mas não tenho o direito de humilhar o outro, de falar mal do outro porque ele é do outro time. O que é isso? Assim como eu tenho minha liberdade de gostar de um certo time, ele também tem a mesma liberdade de gostar do outro time. E não é por isso que nós vamos ser inimigos. Veja que ignorância do ser humano, não é? Mas está aí, existe. Ciúmes. Eu tenho ciúmes. Quando eu exerço o ciúme, eu estou exercendo o dom de ser senhor daquilo. Ser dono. Eu tenho ciúmes da minha mulher. Então eu sou dono dela. Não sou dono de ninguém. Não sou. Então o ciúmes é terrível. O ciúmes destrói relacionamentos. Muitos relacionamentos são destruídos. 80% dos relacionamentos são destruídos por causa de ciúmes. Eu considero outra coisa minha. Tenho que ter controle. Disputas, divisões, faccionismos, invejas. Bem, poderíamos aí falar de tantas coisas, né? Tudo isto constitui as obras da carne. Obras da carne, mas eu volto a insistir, né? A carne, ela não manda em nada. A carne obedece ao espírito. O espírito humano, não o Espírito Santo, né? É o meu espírito, o espírito do Luiz Carlos é que vai determinar o que meu corpo faz. Então, eu determino o que meu corpo faz. Ok? Então, obras da carne. Vamos entender bem isso, né? Estas obras, porém, que são indubitavelmente más, São Paulo contrapõe o fruto do Espírito, que é caridade, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Veja, são coisas totalmente contrárias. Do contexto resulta com clareza que para o apóstolo não se trata de discriminar e condenar o corpo, o qual, juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e a sua subjetividade pessoal. Claro, o ser humano é um ser composto. Ele é composto de espírito, que é a sua alma, e tem a matéria. Então eu não posso dizer, o meu corpo é uma coisa, meu espírito é outra coisa. O que meu corpo faz não tem nada a ver com o espírito. Não. Nós estamos juntos. O ser humano é um ser composto. Ele é composto por espírito e por carne, matéria. Então, aí é o ser humano. Então, tudo que eu faço como ser humano, eu faço como carne e como espírito. Porque eu sou assim. Sou um ser composto. Então, por isso que São Paulo fala obras da carne, né? Ok? Porque nós somos seres humanos. Tudo bem? Vamos lá. Ele quis, assim, juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Bem, o que é a natureza do homem? A natureza do homem é carnal e subjetiva. Ela é visível e invisível. Subjetivo são minhas emoções, meus pensamentos, meus desejos. Emoções, pensamentos e desejos. Isso é minha subjetividade. Quando a minha subjetividade, ela então atinge o meu corpo, ela comanda meu corpo, aí acontece a objetividade. Então eu vou fazer o que... Então meu corpo vai fazer o que meu espírito determina. Então o subjetivo manda no que é objetivo. Ok? Vamos lá. Ele quis tratar
segundo das obras, ou melhor, das disposições estáveis, que são virtudes e vícios, um contrário ao outro, né? Moralmente boas ou más, que são fruto de submissão. No primeiro caso, ou pelo contrário, de resistência. No segundo caso, a ação salvífica do Espírito Santo. Então, no primeiro caso, submissão, virtudes, né? Então, se eu sou um homem virtuoso ou uma mulher virtuosa, então estou submisso aí ao Espírito. Mas se eu estou fazendo os vícios, estou indo para os vícios, então eu estou resistindo ao Espírito Santo. Por isso o apóstolo escreve: se, portanto, vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. E numa outra passagem, de fato, os que vivem segundo a carne ocupam-se das coisas da carne. Ao contrário, os que vivem segundo o Espírito ocupam-se das coisas do Espírito. Vós, porém, quer dizer, eu e você, viveis segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. A contradição que São Paulo estabelece entre a vida segundo o Espírito e a vida segundo a carne dá origem a uma ulterior contraposição entre a vida e a morte. Os desejos da carne levam à morte, enquanto que os desejos do Espírito levam à vida e à paz. Daqui a advertência: se viverdes segundo a carne, por certo morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Então está aqui, querido irmão, querida irmã, está aqui bem claro para nós, né? As obras da carne, as obras do Espírito. Se eu buscar as obras do Espírito, quer dizer, se eu buscar as virtudes que o Espírito Santo me comunica, as virtudes que são próprias dele, são virtudes divinas, virtudes santas. Se eu buscar essas virtudes em detrimento dos meus desejos malignos, maldosos, aí sim eu estarei vivendo segundo o Espírito. Vamos encerrando por aqui hoje, querido irmão, querida irmã, buscando, pedindo à Virgem Maria que interceda por cada um de nós, para que sejamos homens e mulheres voltados às virtudes e não aos vícios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Cantate FM, 15 anos de evangelização, e estamos só começando.